Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. E eu quero lembrar novamente de hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que este dia seja para lembrar a importância da mulher o ano inteiro, Porque, afinal de contas, não é só hoje. Hoje é o dia de levar a namorada, a esposa, a noiva, para aquele almoço especial. Mas poderia ser cada dia 8 de cada mês, algo assim. O que vocês acham? Não é? Sempre lembrando a importância que a mulher tem no seu reino. Lembrando que quando o Senhor criou o ser humano, alguns podem achar que é mito. Ok, cada um tem a sua liberdade de pensar assim. Mas é interessante como a Bíblia diz que Deus tirou uma parte do lado do homem, para que a mulher não ficasse nem na frente dele, nem atrás dele. Aqui, do lado. Lado a lado. Esse é o propósito do Senhor para a vida de um casal. Que a mulher esteja ao lado, nem na frente, nem atrás. O pecado deu uma bagunçada um pouquinho nisso daí. Na semana passada, o pastor Kengo, ele deu uma geral sobre o que nós já estudamos até aqui, sobre o tema uns aos outros. Ele falou sobre cada um dos temas, e ele enfatizou uma frase ao longo da mensagem dele. Logo antes de começar, ele já falou, vai ser difícil, o que eu vou falar aqui. E no final ele falou, isso é muito difícil. E aí nós vamos continuar, vai ser pior. Irmãos, a Bíblia fala muita coisa em relação a uns aos outros. Muita coisa mesmo, desde o Velho Testamento. Eu penso que, falando tanto assim, é importante. Jesus enfatizou muito. O irmão Davi, ele citou aqui o versículo de João 13:35. Para os discípulos, que somos nós também, para amarem-se uns aos outros, porque é desse jeito. Se os discípulos se amarem, é aí que o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos. Então, é algo tão importante para nós, que nós não podemos simplesmente deixar de lado. Não podemos dar menos importância. O texto base de hoje está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Mas eu quero ler com os irmãos. Não, vamos ler o primeiro 13 e nós vamos ler um pouquinho o contexto. O 13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Mutuamente significa uns aos outros, tá? Só para... vai que alguém não sabe. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Esse versículo, que é formado aqui por vários períodos, Cada verbo é uma ideia, é chamado uma oração, é um período. Tem tanta coisa aqui interligada, gente. Agora, vamos lá. No versículo 12... diz assim, portanto, é um conclusivo daquilo que ele disse antes, quando ele fala sobre velha natureza, nova natureza. O que é a velha natureza? É aquela que é dominada pelo pecado. A nova natureza, teoricamente, deveria ser aquela que vai fazer parte de nós, a partir do momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus. Portanto, como eleitos de Deus, esse como é o já que, vocês são eleitos de Deus, santos e amados, então, revistam-se de profunda compaixão. O que é revestir-se? Pode ser, o re aí é um prefixo de repetição, vestir de novo. Você pode entender dessa maneira. Mas revestir-se é cobrir-se. Cobrir-se de quê? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. É muita coisa. Então aqui, o que Paulo está dizendo assim,
como vocês são eleitos de Deus, vocês entregaram suas vidas a Jesus, Jesus é Senhor das suas vidas, então o óbvio, o lógico aqui é que a gente se cubra, se revista de tudo isso aí. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Aí vem, suportem-se uns aos outros. Então, assim, convivência, gente, com pessoas, seja na igreja, na família, no trabalho, não é algo tão simples. É impossível não haver conflitos. Eu queria que você parasse um pouquinho, pensa agora um pouquinho. Existe algum conflito na sua família? O núcleo familiar ali, tá? Esposa, esposo, filhos. Filhos, maridos e esposas. Pensem, tem algum conflito lá? Amplia um pouquinho. Aí entra aí os irmãos, primos, né? Cunhado, sogro, sogra. Tem conflito? Quando vocês se reúnem, aquela reunião de família toda, nenhum conflito? Nenhuma discussãozinha? No trabalho, você percebe algum conflito lá? Você enfrenta algum conflito ali no trabalho? O pastor Kengo, ele comentou, né, de uma pessoa, ele estava tomando um cafezinho lá, e ouviu, né, alguém falando, talvez, para ele ouvir também, falando contra os crentes, que esses crentes não prestam. E aí, ele, como eu também, na hora, eu falei, peraí, vem cá, vamos conversar aqui, que negócio é esse? E Deus falou para ele, não, calma aí, fica tranquilo, não fala nada, algo muito difícil. E depois, essa mesma pessoa veio pedir uma ajuda no trabalho, e ele foi atendido. Né? Conflitos. Conflitos em amizades tem? Você descobriu que alguém fala mal de você pelas costas? Nada agradável isso. Então a convivência não é algo fácil. Agora vamos voltar aqui no versículo 13. Paulo dá duas ordens, verbos no imperativo. Suportem-se e perdoem-se. Caso alguém tenha motivo de queixa. Você tem queixa contra alguém? É isso. Alguém tem queixa contra você? Bom, você que tem que perdoar, então, você tem alguma queixa contra alguém? Paulo está dizendo aqui, se você tem alguma queixa contra alguém, algum problema, alguma reclamaçãozinha, você tem que perdoar. Você tem que suportar. E o verbo suportar aqui, irmãos, ele tem vários significados. Né? Tem um sentido de aguentar. Né? Eu não suporto mais meu chefe falando, ou meu pai, minha mãe falando, ou minha esposa, meu marido falando. Tem o sentido também de dar suporte. Você colocar algo para aguentar um peso. Aqui, Paulo está dizendo das duas maneiras. Um é o de aturar mesmo, de tolerar. Tolerem-se uns aos outros, vocês têm que se tolerar. Senão, como é que vocês vão se amar? Não tem jeito. E também o de você ajudar o outro a carregar as suas cargas. Gente, nós nem toleramos, como é ainda vai ajudar a carregar a carga do outro? A gente nem tolera. Como é que a gente vai ajudar a carregar do outro? Se bobear, nós botamos mais um pouquinho de peso na mochila que o outro está carregando lá. Nós somos assim. Mas Paulo está dizendo assim, não pode ser dessa maneira. Então, suportar um ao outro é a capacidade de tolerar as falhas do outro, porque nós queremos ser tolerados. Ou não? Você não quer ser entendido? Você não quer ser compreendido? Eu quero. Você não foi compreendido e tolerado por Deus, por isso que, no final do versículo, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Que pecados o Senhor perdoou e continua perdoando de você? Alguns a gente não tem coragem de falar. Mal tem coragem de reconhecer.
Eu queria dividir isso aqui, esse versículo só, em 3 pontos aqui. O primeiro ponto é esse do suportar um ao outro. Então, irmãos, vamos pensar aqui na igreja. Tem algum irmão aqui que fala demais? Sempre tem, né? Numa comunidade. Na família tem sempre aquele que fala demais. Tem alguém que fala demais aqui? Tem um colega de trabalho que tem hábitos que te irritam profundamente? Ou na escola, alguém que te irrita profundamente? Suportar é dar um desconto aí. Nós não podemos viver em comunidade, gente, esperando perfeição das pessoas, porque nós não somos perfeitos. Essa palavra perfeição, eu costumo brincar com uma frase, né? Não existe, ninguém é perfeito. Não tem o perfeito idiota. Que nós não sejamos esse. Que nós não sejamos esse. Uma ilustraçãozinha aqui. Eu descobri recentemente, o porco-espinho, nos dias frios, às vezes eles se juntam para eles se aquecerem. Acontece que eles têm espinhos, né? Então o espinho de um cutuca o outro, e o espinho do outro cutuca o um. E isso dói. Essa é a ilustração perfeita da vida na igreja, da vida em família. Nós temos espinhos, e os nossos espinhos vão cutucar, vão ferir o outro. O outro também tem espinhos, e esses espinhos vão nos ferir. Mas se os porcos espinhos não ficarem juntos, eles morrem de frio. Se nós não ficarmos juntos e aguentarmos os espinhos uns dos outros, nós morremos na fé. Nós morremos na vida com Deus. Então, os porcos espinhos, para não morrerem de frio, têm que aprender a aguentar o espinho do outro. Quanto eu e você estamos dispostos a aguentar o espinho um do outro? Estamos? Nem todos. Suportar é como você, eu usei aqui a mochila, é você ajudar a carregar a mochila do outro e às vezes até carregar ela inteira. Você tem carregado a mochila de alguém? Tem dado suporte para alguém? Às vezes, irmãos, esse suporte é longo tempo. E nós não aguentamos 5 minutos. Não, uma ajudazinha aqui, tudo bem, mas só isso, tá? Mais que isso não, se vira aí. Mas quando nós estamos sentindo o peso, nós gostamos quando alguém vem nos ajudar a carregar esse peso. E não impõe condições para isso. Outro versículo relacionado a isso está em Efésios. Em Efésios, volta aí um pouquinho na sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 3. Paulo insiste na mesma ideia, irmãos. É a mesma ideia. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Ou seja, você tem Jesus como Senhor da tua vida, entregou sua vida a Jesus, então seja coerente, seja digno disso. É isso que diz o primeiro versículo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Esse longanimidade tem a ideia de um ânimo longo, você não desanima fácil. E a gente desanima muito fácil um com o outro. Muito fácil. Suportando uns aos outros em amor. Interessante, a mesma ideia. E aqui ele dá mais uma ideia. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos um corpo com o Senhor. Que nós temos um só Espírito. E que por conta disso nós temos unidade do Espírito. Nós não conseguimos fazer a unidade. A unidade é feita pelo Espírito Santo. Mas Paulo dá uma ideia aqui muito importante. Nós temos que nos esforçar para manter essa unidade. É por isso que em muitas igrejas, em muitas famílias, há divisões. Porque um não suporta o espinho do outro. Suporta o meu espinho, mas eu não suporto o teu, tá? O teu é muito doloroso. Dói demais. O meu nem tanto. O nosso nunca é muito ruim, né?
nós somos legais. O outro não. Então, irmãos, manter a unidade do Espírito. Nós temos que aprender a lidar com os espinhos dos outros. E nesse caso, Paulo está exortando os efésios aqui a viver uma vida digna. Digna de quê? Do chamado de Deus. Deus salvou você, Ele é teu Senhor, é Senhor da tua vida. Viva de maneira digna disso. Esse chamado não é fácil. O chamado para ser filho de Deus não é algo simples. Não é para covardes, não é para fracos, como muitos aí fora dizem. Requer paciência, requer amor, abnegação. Sabe o que é abnegação? Abnegação é você olhar a necessidade do outro antes da sua. E Paulo lembra aqui que os efésios têm que se esforçar para manter a unidade do Espírito. Essa versão da Bíblia, no versículo 1 do capítulo 4, diz: eu peço que vocês vivam de maneira digna. Outras versões dizem: eu rogo. Vocês sabem o que é o verbo rogar? Os jovens há mais tempo acho que sabem, os jovens há menos tempo não sabem muito. Rogar significa suplicar, pedir assim encarecidamente: por favor, façam isso. É muito forte esse verbo. Implorar. Paulo está implorando: Efésios, igreja de Éfeso, façam isso, suportem um ao outro. Se esforcem para manter a unidade do Espírito. É isso que significa o verbo rogar. E aqui, voltando lá para Colossenses, o verbo está, né, num tempo chamado... Ele tem um C aí, né? Revistam-se, suportem-se. É um verbo reflexivo. Mas nesse caso aqui, é um verbo de mutualidade. Um faz para o outro faz para o um. Se tivessem só o suportem um ao outro. Acho que acabou ficando isso na chamada, tem que corrigir. Então, eu suporto, mas ninguém me suporta. Agora tem esse C. Esse C é importante. Então, é uma reciprocidade uns aos outros. Suportem-se ou suportem um ao outro. Tanto faz, você pode usar o suportem-se ou suportem um ao outro. Então, irmãos, nós vamos ser provados no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Seja na família, marido e esposa. Quantos são casados aqui? Pode levantar a mão, por favor. Ok. O Senhor está chamando você, esposa, a suportar o seu marido. Está chamando você, marido, a suportar a sua esposa. Mas há tanto tempo que eu não faço isso, então comece. Não há desculpa. Quantos aqui são filhos e têm pais vivos? Pois é, filhos, suportem seus pais. Mas eles vão ficando velhos, vão ficando chatos. Vão ficando irritantes. Mas eu já falei tanto assim, duro com eles. Então começa hoje. Suportem seus pais, filhos. Pais, seus filhos são também irritantes. Vocês estão percebendo como nós todos somos irritantes? Não salva nenhum. Uma das coisas emblemáticas, né, de relação pai e filho, especialmente da mãe, é quando o filho ou a filha não arruma o quarto. Mas isso vai piorando, né? Quanto você está suportando também os seus filhos? Lá no trabalho, você tem colegas. Alguns, esse aí eu não vou nem chegar perto. É porque o espinho dói, né? Se cutuca.
Às vezes tem um chefe, esse você não pode evitar, né? Às vezes você é o chefe. Você suporta os erros dos seus funcionários? Mas na empresa o que vale é o desempenho, não pode errar. Não tem limites para isso? Qual seria a diferença de um chefe cristão e um chefe não cristão? Nesse caso. Segundo ponto, irmãos. Primeiro aí vimos o suportar um ao outro. É o depois. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Vamos lá. Perdoar o quê? As queixas que um tem do outro. Os erros, as chatices, as irritações que as pessoas fazem para nós. Então, assim, perdoar como Cristo perdoou. Vamos pensar, irmãos. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores, ou seja, nós nem merecíamos nada e continuamos não merecendo. Mesmo assim, Jesus nos perdoa. Deus nos perdoou. Então, aqui é muito sério, porque não tem como interpretar de outra maneira. Da mesma maneira que Jesus, que o Senhor Deus, perdoou vocês, perdoou a mim, então vocês também têm que se perdoar. Puxa, mas eu não sou Deus. Pois é, mas é o que está aqui. Dizer não sou Deus não é desculpa. Não é justificativa. Não, isso aí é só Deus que perdoa. Não! Se Deus vive em você, você perdoa. Por você mesmo, não. Por isso que isso é dito para aqueles que um dia foram perdoados por Deus. Nós, como seres humanos, simplesmente humanos, não vamos conseguir nunca. Mas se a nossa vida está debaixo do senhorio de Cristo, então eu tenho que chegar, Senhor, eu não sou capaz, mas eu quero que o Senhor, que através do Senhor eu possa perdoar. Se você não tiver essa iniciativa, esse pensamento, nada vai acontecer. Não é automático. Até gostaria que fosse, mas não é. Então, irmãos, o que é essa queixa? Uma ofensa. Você ficou sabendo, você foi ofendido, qualquer tipo de erro que você considera que alguém cometeu contra você. Qualquer irritação que você tenha sofrido, qualquer jeito de uma outra pessoa, né, que você não vai com a cara. Como nós somos assim, né? Eu já falei dessa expressão, mas eu repito. O santo não bateu, né, não deu match. Atualmente não deu match. Não deu match. Não pode ser assim entre nós, irmãos. A vida daqueles que foram um dia resgatados do pecado pelo Senhor tem que dar match. Se você não acha isso, tem alguma coisa errada com o teu relacionamento com Deus. Alguma coisa está errada aí. Fácil? Não. Muito difícil. Muito difícil. Então, assim, tem uma ilustração que eu vi sobre essa questão de perdão interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando você guarda mágoa de alguém, você aluga uma parte do seu coração para essa pessoa. Ela está morando lá. Você está magoado com ela, você não esquece dela, ela está morando lá e não paga aluguel. Você tem que despejar. Não paga aluguel. Despeja logo esse aí. Então, como a Bíblia diz, se tivermos amor intenso uns para com os outros, nós vamos tratar esses conflitos da maneira correta. Algumas coisas, irmãos, nem merecem ser pensadas, deixa para lá. Mas às vezes a gente é tão picuinha, tem um pelinho aqui, não, aquilo lá não pode estar ali. Eu estou falando para mim mesmo, eu sou extremamente detalhista. Se eu olhar para essa calça aqui, ó, já estou vendo umas coisinhas brancas aqui, já estou com vontade de tirar já. Está influenciando? Não! Está me incomodando. E nós agimos assim muitas vezes entre nós. Coisas muito pequenas, muitas vezes,
fazem com que relacionamentos de muitos anos sejam quebrados. Então, que relacionamento era esse de tantos anos? Pelo jeito não era muito forte não, né? Porque uma coisinha pequena já quebrou tudo. Então, irmãos, aí nós vamos lembrar da pergunta de Pedro para Jesus. Quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão? Jesus respondeu? Aí, não, é interessante aqui, antes de vocês responderem, é que Pedro, ele fala, não, até 7 vezes, Senhor? Ele achou que, nossa, 7 vezes, pô, caramba. Pedro, você não está com nada, não. Quantas vezes? 70 vezes 7, 490 vezes. Eu contaria, mas é melhor não contar. Foi isso que Jesus quer dizer, não conte. Não fique contando. Nós oramos a oração do Pai Nosso. No meio dela diz algo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. A dívida aqui não é dívida de grana, tá? Eu não sei por que a igreja evangélica colocou dívida. Porque na Bíblia mesmo, quando Jesus fala dessa oração, fala de ofensas. Mas pense em dívida como ofensa. Porque na verdade é uma dívida, sim. Você está devendo, se você não perdoa a pessoa. Qualquer coisa que te ofenda. Porque Deus nos perdoou. E Jesus continua, se vocês não perdoarem as ofensas, Deus não vai perdoar as suas ofensas. É muito forte. Deveríamos levar mais em consideração isso. Deveríamos dar mais importância a isso. E não simplesmente, não, tem gente lá que eu vou com a cara, mas tem outros que são legais. Tá? Tudo bem. Tudo bem nada. Não é tudo bem, não está tudo bem. O perdão é o único caminho para a cura da mágoa. É o único. E às vezes, irmão, olha só que coisa, você está magoado com alguém, a pessoa nem sabe que você está magoada com ela. E é você que está sofrendo toda a consequência dessa mágoa. Percebeu? O quão nefasto, ruim, isso é para a nossa vida. O outro nem não está nem aí. Terceiro ponto. Perdoar como o Senhor nos perdoou. Por que é que eu devo perdoar alguém que não se arrependeu? A pessoa me ofendeu, me magoou, e ela não está nem aí, nem se alguém falar, que se dane, né? Não quero nem saber disso. E a pessoa age assim com você, por que você tem que perdoá-la? Aquela que feriu você profundamente. Porque o perdão de Cristo por você é a fonte desse perdão. Jesus morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Por causa do meu pecado e do seu pecado, a única coisa que nós merecemos é morte. Morte eterna, inferno, irmãos. Não merecemos mais nada além disso. Ainda hoje, você acha que você merece o céu? Está enganado. Eu não mereço o céu. O céu é prometido pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Porque em mim não tem nenhum bem. A Bíblia que diz isso, não sou eu que acho. A Bíblia fala uma frase no presente do indicativo. Não há nenhum bom, nem sequer um. Não há quem faça o bem. Presente. E ali não está dizendo aqueles que não conhecem Jesus é que não são bons. Não, é toda a humanidade, irmãos. Nós só temos o céu como esperança por causa da misericórdia e do amor e do perdão de Jesus. Então essa é a base para que nós perdoemos as pessoas que nos magoam, independentemente delas reconhecerem o erro, de pedirem perdão para nós ou não. Nós somos piores ainda, porque às vezes a pessoa nos magoa, ela vem falar conosco, pede perdão, a gente perdoa, mas dentro fala, eu perdoo, mas não esqueço. E depois disso, na primeira oportunidade de uma discussão, você vai lembrar que ela fez antes. Nós somos assim, irmãos. Nós trazemos, tá, mas você lembra que 10 anos atrás você fez... Mas ela pediu perdão. E você, teoricamente, perdoou. E você vai buscar lá atrás.
Eu sou assim, nós somos assim. Que coisa terrível. Por isso que Paulo fala, olha, não tem desculpa. Vocês foram perdoados por Jesus. Então a única coisa lógica a fazer é perdoar o outro. Não tem desculpa, não tem justificativa para não perdoar. Não tem um pecado tão grande que justifique. Não, esse eu não perdoo. Não tem. É o que a palavra diz, ainda que seja difícil. Então, irmãos, a gente não perdoa porque o outro merece. Ou porque a ofensa foi pequena. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Esse é o nosso norte. Eu vou perdoar porque eu fui perdoado. Então, não está envolvido emoção aí. Não tem emoção. Talvez a emoção de você ter sido perdoado por Deus. Mas é uma realidade. Nosso perdão não nasce da nossa bondade, tá, irmãos? Não é isso. Mas da gratidão. Eu sou grato porque Jesus perdoou os meus pecados. Todos. Os piores que eu possa ter cometido, os piores que eu vou cometer. E por causa disso eu perdoo. Não é porque eu sou bonzinho, mas porque eu sou grato a Deus. A gente não perdoa para a gente ser salvo. Não, se eu não perdoar, de repente não vou para o céu. Não é isso, não. Eu perdoo porque eu já fui perdoado. Essa palavra tem que estar sempre na nossa mente, irmãos. E de que modo Cristo perdoou? Totalmente. E olha só, Jesus não falou, olha, eu vou te perdoar, mas só se você fizer isso, isso, isso. Não. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Não, eu te perdoo, mas você tem que fazer umas coisinhas aí. Não. Jesus perdoou totalmente. Quando Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus, que foi uma coisa vergonhosa, no encontro seguinte, em nenhum momento, procura lá em Mateus, você vai ver lá. Em nenhum momento, Jesus falou, Pedro, você pisou na bola, hein, velho? Ainda falei para você que você ia negar, e você me dá uma dessa, cara? Não. Jesus não citou esse erro. Não citou. Fez aquela, né, tem aquele diálogo em que ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Mas ele não falou, Pedro, pelo amor de Deus, né? Que amor é esse que você tem? Negou, fugiu, 3 vezes ainda. Pois é. Então, irmãos, a base do nosso perdão é o perdão concedido por Deus. Mas olha que coisa legal, que coisa muito boa. Deus não só nos perdoa, mas nos capacita a perdoar o outro. É isso que é o maravilhoso disso. Eu não preciso ficar, meu Deus, mas eu não consigo perdoar, e agora estou ferrado. Não! Deus nos capacita a perdoar o outro. Mas, para isso, a gente precisa querer que Deus nos capacite a perdoar o outro. Senhor, tem aquela pessoa, aquela lá é uma pedrinha no meu sapato, uma pedrona. Eu quero perdoar. Me capacita. Essa tem que ser a nossa oração. E não, por exemplo, Senhor, ó, tem aquela pessoa me ofendeu, tal, eu não esqueço não, mas o Senhor pode fazer alguma coisa aí para eu perdoar. Não, não tem nada a ver isso, né? Senhor, eu quero perdoar, mas eu por mim mesmo não tenho essa capacidade. Então me dá a força. E não é emocional. Não é emocional. Amor uns aos outros não é amor romântico. Não é emocional. É um amor com que nós somos amados. Então, irmãos, talvez um exercício que a gente possa fazer antes de apontar o dedo para o outro, lembrar. Aliás, nós temos consciência, você sabe de quais pecados, quais erros, quais jeitos ruins que você tem, que Deus te perdoou? Você tem consciência disso?
Seria bom. Seria bom você se examinar diante de Deus e falar, Senhor, do que o Senhor me perdoou? O que é que o Senhor perdoou em mim? O que o Senhor está perdoando em mim? Quais são as minhas porcarias que o Senhor está perdoando? Você tem consciência disso? Acho que muita gente não tem. É bom ter. É bom ter. Se você chegar à conclusão, eu devo ter umas 2, 3 coisinhas aí, tem alguma coisa errada com você. A tua lista tem que ser meio grande. Só você e Deus. Não precisa contar para ninguém, não. Mas seria interessante. De quais pecados o Senhor me livra? Quais erros o Senhor perdoa? Quais erros que eu ainda faço que Deus perdoa? Temos que ter consciência disso. É muito fácil, irmãos, muito fácil a gente pensar, nossa, eu sou legal, eu sou muito bonzinho, eu sou melhor do que muita gente, eu sou bom. Eu já ouvi gente falando, mas eu sou bom. Mas aí a Bíblia fala, mas não tem nenhum bom. Pois é. Se nós somos bons é porque Deus, pela sua misericórdia, nos torna bons. Então, irmãos, se a gente não libera perdão para as pessoas, a gente esquece do tamanho do perdão que fez com que Jesus morresse por nós. Perdão é vital para nós. É vital para um cristão. Aqui em Colossenses, Paulo está falando, perdoem, mesmo que você tenha motivo de reclamar do outro. Você tem um motivo de se queixar, de reclamar. Perdoe. Perdoe. E aí, repetindo o que está em Mateus 6, 14 e 15, porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É Jesus que diz isso. Então, irmãos, concluindo aqui, a gente não pode escolher quem que vai nos magoar ou nos ferir. Não tem como a gente escolher isso. Mas a gente pode escolher se a gente vai deixar essa ferida infeccionar ou se a gente vai permitir que ela cicatrize por meio do perdão. Isso nós escolhemos. Nós escolhemos. Deus nos chama para suportar mesmo as fraquezas, né? Aqui, suportem-se uns aos outros. Deus nos chama para perdoar essas ofensas e fazer isso espelhando o amor de Cristo. Como Cristo nos perdoou, perdoamos. Eu queria convidar você a fechar os olhos por um momento. Você que está aí em casa, está sozinho, não precisa fechar os olhos, mas talvez para não ter nada em volta que desvie a atenção. Existe alguém que o Espírito Santo pode trazer à sua mente que te magoou de alguma maneira, ou alguém cujo jeitão te irrita? Teria alguém que você precisa perdoar, liberar essa dívida? Alguém que você precisa suportar? Você tem oferecido aos outros a mesma paciência que Deus tem com você? Há alguma mágoa que você tem guardado há tanto tempo para você usar como trunfo em futuras discussões com essa pessoa? Hoje Jesus convida você a rasgar essa nota promissória dessa dívida para você nunca mais usar numa discussão, numa conversa. Pense numa pessoa específica. O que você precisa fazer para suportar ou perdoar essa pessoa? Primeira Pedro 1, 22 diz assim: agora que vocês se purificaram pela obediência à verdade, tendo como resultado um amor fraternal genuíno, amem-se intensamente uns aos outros de coração. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai,
para suplicar a tua atuação sobre nossos corações e nossas mentes. Queremos, Pai Santo, espelhar esse amor e esse perdão que o Senhor tem dado a nós. Mas é tão difícil, Pai. Nós somos tão facilmente irritáveis, perdemos a paciência com facilidade, não toleramos os outros. Muitas vezes fazemos de conta que não estamos vendo as pessoas, Pai, que precisam. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, venha e nos toque profundamente, Pai. Queremos nos colocar diante de Ti, prostrar o nosso coração e mente diante de Ti, Senhor, para que o Senhor faça essa transformação no nosso interior, para que nós possamos suportar mais um ao outro, perdoar mais um ao outro. Que essas atitudes de suportar e amar e perdoar sejam cada vez mais visíveis na vida das pessoas que estão aqui neste lugar, Senhor. No convívio com suas famílias, no convívio com seus colegas de trabalho, convívio com colegas de escola e no convívio com a igreja, Senhor. Sem a Tua ação, sem a atuação do Teu Espírito Santo, nós sozinhos não conseguimos. Por isso precisamos desesperadamente de Ti, Jesus. Precisamos do Teu toque. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos em pessoas que suportem. Transforma-nos em pessoas que tenham um ânimo longo, uma paciência grande e um amor intenso. Não merecemos nada disso, Senhor. Mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, podemos chegar diante de Ti e clamar diante de Ti para que o Senhor faça essa obra em nós. Mais uma vez, obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pelo Teu perdão, que dia a dia nos acompanha. Isso. Em nome de Jesus. Amém.